Protagonista na campanha de recuperação do Vitória no Brasileirão, Alejandro foi um dos artilheiros da competição ao lado de Yuri Alberto. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os detalhes e padrões por trás dos 15 gols do atacante do Leão. Bom, pessoal, vamos em ordem então, iniciando a análise do primeiro gol do Alejandro de pênalti contra o Corinthians, e aí é bom destacar, o Alejandro era o cobrador oficial do Vitória no Brasileirão, e isso ajudou, lógico, a chegar aos 15 gols. E uma característica interessante é essa parada que ele dá antes de cobrar o pênalti. E isso dificulta muito a ação do goleiro, porque ou o goleiro estará estático, como nesse caso, ou ele vai dar o movimento, mostrar o movimento que ele vai fazer antes da cobrança. E aí facilita para deslocar, de fato, o goleiro adversário, como o Alejandro conseguiu fazer nesse jogo. Aqui contra o Corinthians ainda, o seu segundo gol no campeonato, o Alejandro, a gente vai ver uma situação em que ele vai se posicionar buscando intervalo, vai duelar e aí numa sobra ele usa o pé esquerdo. Então, três características dele aí que são muito marcantes e, logicamente, vale citar. Ele não hesita em usar o pé não dominante, tá? Aqui, uma outra cobrança de pênalti, que vai se repetir aquele padrão que eu citei anteriormente. Paradinha antes de cobrar, batida com um goleiro estático, né? E facilitando, lógico, esse deslocamento e goleiro para um lado, bola para o outro. Aqui já é uma situação que se repete bastante também com o Alejandro, que é essa capacidade de gerar profundidade e dificultar muito o posicionamento da linha de defesa adversária. E a partir do erro do zagueiro, um improviso maravilhoso, o gol do Campeonato Brasileiro de 2024 com essa bicicleta. Aqui outro pênalti contra o São Paulo, em que vai se repetir aquilo que eu vinha falando, o Alejandro vai para a cobrança, vai travar o movimento, o goleiro ficou estático, o gol aumenta. E aí facilita para deslocar. É uma tática de cobrança de pênalti que o Alejandro conseguiu emplacar nesse Brasileirão e deu muito certo. Agora uma situação em que o Vitória vai usufruir muito, principalmente no segundo turno do Brasileirão, que é essa roubada no campo adversário, e a partir da roubada, olha como é que o Alejandro se vale muito da sua capacidade física, da explosão e da resistência em relação aos zagueiros para antecipar e finalizar muito bem para marcar o gol contra o Atlético Goianiense. Uma outra questão que evidencia muito essa capacidade física do Alejandro é essa situação contra o Galo aqui, ó. Campo aberto, o Bruno Fux do lado dele, ou seja, dificultando a progressão do atacante, e mesmo assim, conseguiu ser resistente, um bom improviso, e aí uma belíssima finalização, mais um golaço do Alejandro no Brasileirão. Aqui uma outra cobrança de pênalti, e que vai acabar evidenciando, como já é a quarta, um outro padrão do Alejandro nas cobranças de pênalti. Vai seguir aqui a parada antes da cobrança e novamente uma cobrança no alto. O Alejandro explorou bastante essas cobranças no alto, e dessas 4 cobranças até então, 3 abertas e uma cruzada. Então isso já demonstra mais ou menos um padrão. Aqui novamente como o Alejandro vai incomodar muito o zagueiro atacando a profundidade. E a partir de mais um erro, já que ele é um atacante que acredita muito no erro do adversário também, ele vai conseguir finalizar bem a gol. Falando em erro do adversário, a pressão do Vitória induziu muito o erro dos adversários. E o Alejandro sempre aproveitou isso, ou na maioria das vezes aproveitou isso. Contra o Corinthians não foi de frente com o Hugo Souza. Aqui já é uma situação de cruzamento na área do Mateuzinho, em que o Alejandro se posiciona mais rente, em direção à segunda trave, e a partir do domínio, novamente, ó, domínio, primeiro toque muito bom, e finalização com o pé esquerdo excelente, não hesitando de usar o pé não dominante. Outra situação de pressão contra o Fortaleza. E como, novamente, o Alejandro vai acreditar no erro do adversário. E aí ele confere um gol parecido contra o Corinthians, por exemplo. Aqui, novamente, pressão. O Alejandro inicia a jogada e já se coloca ali, ó, na área, procurando intervalo. Já achou o intervalo entre os zagueiros, finaliza livre para gol. Belíssima movimentação do Alejandro novamente. Aqui contra o Grêmio, uma situação interessante também, que a partir da virada, olha o Alejandro se posicionando novamente, buscando o intervalo, ó. Agora já buscando o segundo pau. E aí, no intervalo, no espaço vazio, cabeceio de manual para tirar do goleiro do Grêmio, do Marquezinho. E aqui, por fim, contra o Flamengo, uma movimentação característica do Alejandro, que é o que eu disse anteriormente, ataque ao espaço. Olha como ele identifica o intervalo, o espaço, vai correr no meio dos dois defensores e aí finaliza antecipando o Rossi.